Conheça o templo de Édifu, escondido por séculos sob as areias do deserto. Revela mitos, rituais e segredos do Egito Antigo. Descubra a grandiosidade desse santuário de Horus. Na região conhecida como Alto Egito, próximo à margem oeste do rio Nilo, entre as cidades de Luxor e Assuã, encontra-se um dos templos mais impressionantes e bem preservados de todo o Egito Antigo, o majestoso Templo de Édifu. É um dos maiores templos do Egito, dedicado ao deus Horus, o falcão protetor dos faraós. A construção do templo foi iniciada no ano 237 a.C., durante o período ptolomaico. Foram necessários quase 2 séculos para ser concluído. Cada pedra carrega não apenas o peso da história, mas também a união entre a cultura egípcia e a influência grega da época. Para os padrões da época, o templo de Édifu foi de importância política e religiosa. O templo foi construído em homenagem a Horus, deus do céu, da realeza e da proteção. A batalha mítica entre Horus e Sete está registrada em alto relevo nas paredes do templo, que simboliza a luta eterna entre a ordem e o caos. Segundo a tradição, no templo aconteciam rituais que relembravam essa batalha. O templo foi o centro de culto e de festivais sagrados. Ao atravessar a entrada monumental do templo, encontra-se um vasto pátio aberto, rodeado por colunas imponentes. Seguindo adiante está a sala hipóstila, repleta de símbolos e inscrições. Entre os destaques da construção, registram-se a imponência do pátio principal, das colunas, e o portão, com seus 36 metros de altura, é um dos mais altos do Egito. Por falar no pátio principal, é relevante destacar que normalmente os templos egípcios possuem apenas um pátio, mas no templo de Édifu existem 2 pátios, o principal e um menor e mais antigo que foi parte de um templo anterior. A fachada apresenta Horus triunfando sobre seus inimigos. Entre os espaços no interior do templo, tem uma capela onde fica o barco sagrado de Horus. Embora o original tenha desaparecido, há uma réplica em granito. O barco era utilizado nas procissões rituais. Na cidade de Édifu acontece o Festival da União Divina, na qual a barca sagrada de Horus sai em procissão para se encontrar com a de Hathor, acompanhados por celebrações populares. A riqueza do templo vai muito além da sua estrutura física em si. Está no seu significado e registrada nas suas paredes com inscrições em hieróglifos em alto relevo. Fazendo-se uma analogia, o que seria uma enciclopédia online de hoje, registrada em meios digitais e que já foi no passado registrada em papel, poderia-se, de certa forma, dizer que a enciclopédia dos antigos egípcios foi registrada nas paredes dos templos e de outros monumentos, assim como está registrada nas paredes do templo de Édifu, no qual o que seriam as páginas dos livros estão em formatos de pedra. Milhares de hieróglifos contemplam informações sobre religião e astronomia, registrando mitos, rituais, observações astronômicas e até detalhes da vida religiosa do Egito Antigo, transformando o templo de Édifu em uma das maiores fontes de conhecimento daquela civilização. Além disso, o templo possuía uma biblioteca que armazenava papiros com textos sagrados, rituais e informações astronômicas. Essa biblioteca não existe mais, mas estão registradas nas paredes do templo os títulos e as quantidades de manuscritos que lá eram armazenados. A experiência Édifu é como uma magia que, em cada detalhe, proporciona um encanto de volta ao passado. É relevante destacar algumas curiosidades. O templo de Édifu é considerado o templo egípcio antigo em melhor estado de conservação. O templo passou séculos soterrado por uma camada de mais de 12 metros das areias do deserto.
tendo sido a natureza responsável pela sua preservação. Foi apenas no século XIX que arqueólogos redescobriram essa construção sagrada. É interessante destacar a mistura cultural greco-egípcia, que vai desde o culto a divindades a estilos arquitetônicos e decorativos. O templo é dedicado a uma divindade egípcia, mas foi construído no período em que o Egito esteve sob o domínio grego. Com isso, evidencia-se a força que a cultura egípcia exercia entre outros povos. Os gregos, por exemplo, não só admiravam os egípcios, mas beberam muito dessa fonte para construir parte da sua própria base cultural. Aqui podemos ver Ptolomeu como um faraó do Egito. Um fato curioso sobre o templo de Édifo é que, enquanto a maioria dos templos egípcios perdeu o teto ao longo dos séculos, o de Édifo permanece praticamente intacto. Esse detalhe possibilita uma experiência ainda mais envolvente, pois o visitante terá a oportunidade de perceber a luz e o ambiente em uma realidade muito parecida com a que era da antiguidade. Além disso, a preservação do teto é crucial para proteger as gravuras e inscrições das paredes. Outra curiosidade é que as paredes do templo funcionam como um calendário, na qual apresentam a sequência dos eventos religiosos. Isso demonstra a relevância do templo de Édifo na vida comunitária dos antigos egípcios. As carroças de Édifo são, por si só, uma experiência à parte. Como o acesso ao templo se dá pelo rio Nilo, logo após o desembarque, os visitantes são recebidos por nativos que oferecem o tradicional transporte até o templo de Édifo. A jornada é feita em carroças de tração animal, conduzidas por cocheiros que mantêm trajes típicos, evocando a atmosfera dos tempos antigos. No trajeto até o templo, que é de cerca de 1 quilômetro, a carroça vai passando por ruas estreitas, balançando de um lado para o outro, ao som das ferraduras dos cavalos. Assim, o trajeto nas carroças vai proporcionando uma oportunidade de conexão com a cultura local, o que proporciona um toque especial na experiência da viagem. A sensação que se tem é de estar em um povoado que parou em um tempo de muitos e muitos anos atrás. Quando se observa todo o ambiente ao redor, o estado físico dos cocheiros e as suas atitudes, em um clima de disputa acirrada para conseguir clientes, verifica-se estar diante de um cenário de extrema pobreza. Como os árabes em geral são exímios comerciantes, é prudente que o visitante acerte antecipadamente o preço do transporte. Mesmo assim, os cocheiros irão fazer de tudo para, no final, barganhar um valor maior do que o que foi combinado. O simples fato, por exemplo, do turista aceitar as rédeas por alguns momentos, já é motivo para que, no final, o cocheiro exija um valor adicional. Atualmente, o templo de Édifo é uma das paradas mais fascinantes nos cruzeiros pelo Nilo. Visitar este templo é como fazer uma verdadeira viagem no tempo, conectando o presente ao esplendor do Egito Antigo. Não por acaso, é um dos templos mais visitados durante as jornadas pelo Nilo, reunindo valor histórico, religioso e turístico em uma experiência inesquecível. Finalizando, visitar o templo de Édifo é muito mais do que conhecer um monumento arquitetônico. É ter uma oportunidade de experiência dos tempos dos faraós, das crenças e dos mitos. É estar diante do mistério que envolve cada detalhe, seja diante das colunas imponentes ou mesmo das paredes repletas de inscrições e que continuam a fascinar o mundo até hoje. Além de pedras milenares, o templo de Édifo representa um legado que vem de séculos para nos lembrar da grandiosidade e da espiritualidade de uma das civilizações mais extraordinárias da história da humanidade. Depois da redescoberta do templo de Édifo, que estava soterrado
É de se imaginar quantos monumentos e outros fragmentos da história antiga podem ainda estar soterrados à espera de serem redescobertos. Por aqui encerramos, até a nossa próxima experiência de viagem. Velho.